Fala galerinha, tudo bom? Eu me chamo Ana Viana, sou professora de redação e nós estamos começando mais um Cai no Vestibular. No vídeo de hoje, o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre o repertório sociocultural a partir de uma frase temática. No momento, a nossa frase temática é a inserção do jovem no mercado de trabalho no Brasil. Bom, pegando um pouquinho o raciocínio do Enem, nós precisamos pensar em possíveis temáticas, em possíveis assuntos que a prova do Enem, que será em janeiro, em 2021, poderá abordar. A questão do mercado de trabalho para o jovem brasileiro, de fato, é uma situação bastante delicada, tendo em vista as dificuldades. Aqui, um indivíduo mais novo está submetido por conta da falta de experiência ou ainda por conta da dificuldade para acessar, a dificuldade de acesso a uma melhor educação, uma educação digna, a cursos, a universidade. Então a gente precisa pensar que esse tema tem um desdobramento social, que é justamente um desdobramento que o Enem gosta, um desdobramento do qual o Enem gosta, e por isso nós precisamos pensar e conseguir associar temáticas, enfim, repertório sociocultural inerente a tudo isso, tá bom? Então, nosso objetivo é pensar, e aí, o que você escreveria se esse fosse o tema do Enem na sua redação, para poder mobilizar um repertório sociocultural por meio de uma argumentação concisa e articulada. Bom, se esse fosse o tema, eu daria a dica para que vocês, por exemplo, pudessem escolher a literatura brasileira para poder fazer um bom repertório, para poder compor um bom repertório. Como sempre, pensar na literatura, se debruçar sobre a literatura é uma tarefa muito importante, é uma tarefa árdua, mas importante e valorizada dentro da redação do Enem, tendo em vista que o avaliador, na verdade, os avaliadores, que farão justamente a correção da redação do Enem, são obrigatoriamente indivíduos formados em letras e, por essa situação, são indivíduos que muito provavelmente gostam da literatura. Então, pensar em um repertório sociocultural já pode até ser uma maneira para você conquistar o coração do seu avaliador na hora da nota, tá? É uma brincadeirinha, mas pensa nisso, Falar um pouco da literatura de modo articulado, de modo bem, enfim, coerente com a problemática, com a discussão do tema, é sem dúvida uma boa abordagem. Bom, pensando nessa literatura que tem a ver com a dificuldade de inserção do jovem no mercado de trabalho aqui no Brasil, nós poderíamos citar o livro do Jorge Amado chamado Capitães de Areia. Esse livro é um clássico, da nossa literatura. É um livro que está situado no modernismo segunda geração, então é uma época que vai desde 1930 até 1945, é uma época da história da literatura brasileira em que nós temos produções artísticas e literárias que têm um contato com esse atravessamento social. Jorge Amado escreveu Capitães de Areia, Graciliano Ramos, que é um autor da mesma escola, escreveu, por exemplo, Vidas Secas, que é um romance que fala sobre a seca. Portanto, pensar em literatura, sobretudo quando a gente enxerga, quando a gente consegue problematizar por meio da noção social, é sempre uma boa alternativa. Dentro do livro Capitães de Areia, nós temos a presença de personagens que são jovens, são rapazes, são meninos, que vivem a própria sorte, são esquecidos pelo governo, não têm um auxílio, não têm uma família, uma rede de apoio concisa para que aqueles indivíduos consigam ter uma vida tranquila, uma vida com acesso a uma boa educação, com acesso a uma pequena, ou enfim, algum tipo de rede de apoio, algo que pudesse de fato fazer com que aquelas crianças, aqueles jovens pudessem
avançar no sentido social e por isso conseguissem ter uma ascensão social. Bom, quando eu penso que esses jovens estão submetidos a condições difíceis, sem uma possibilidade efetiva de ensino, né? Obviamente, quando nós pensamos num olhar, né, fora da ficção, aquele jovem que está distante do ambiente escolar ou ainda que tem dificuldades dentro do ambiente escolar, seja por questões pessoais ou por questões sociais, esse jovem vai ter muito mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Esse jovem vai ter muito mais dificuldade de se manter e ascender socialmente, tendo em vista que o mercado de trabalho ele é um processo seletivo, ele tem processos seletivos e por isso aquele jovem que socialmente apresenta mais dificuldade de garantia de educação, de garantia de direito, esses jovens já se colocam muito mais afastado dos processos seletivos e, portanto, da entrada no mercado de trabalho. Então, a gente pode fazer aí uma comparação. Se o tema fala justamente sobre a entrada do jovem no mercado de trabalho, os jovens representados pelas figuras dos capitães de areia representam justamente dentro da ficção, aqueles indivíduos que estariam muito possivelmente afastados do processo de entrada no mercado de trabalho. E com isso, sem a entrada no mercado de trabalho, infelizmente, existe um ciclo, São gerações que perpetuam uma condição de dificuldade, uma condição de subalternidade dentro das suas famílias. Então a gente precisa observar isso com bastante cuidado. Bom, o nosso próximo repertório sociocultural, também da literatura, aborda agora uma escritora feminina, uma escritora mulher. Esse livro, chamado A Hora da Estrela, foi publicado em 1977, retrata a vida de Macabea, é uma nordestina, que vem para o Rio de Janeiro, passa por dificuldades e tem uma vida bastante difícil, É uma narrativa que apresenta um atravessamento psicológico muito grande, não à toa que a própria Clarice Lispector, autora da obra, ela é reconhecida por essa narrativa intimista, por essa narrativa psicológica, tá? Não à toa que esse livro, assim como muitos da Clarice, apresentam uma prosa muito mergulhada no aprofundamento psicológico, tendo em vista que, no caso de Macabea, é uma pessoa que traz em sua subjetividade muitas mágoas, muitas feridas, tá? Mas quando a gente pensa justamente nesse tema da possibilidade de emprego, da possibilidade de empregabilidade do jovem no mercado de trabalho, a Macabea representa essa mulher nordestina que era órfã, perdeu os pais muito cedo, foi criada, por uma pessoa da família, e aí ela tem dificuldades quando chega ao Rio, ela trabalha em um lugar em que ela recebe menos que um salário mínimo. Então perceba que quando a gente analisa o perfil desse jovem no Brasil, quando esse jovem está submetido a condições difíceis, essa entrada no mercado de trabalho é difícil e, para além disso, quando ele consegue entrar, quando ele consegue de fato a sua vaga, ele ainda tem muitas fragilidades. Então é para que a gente possa fazer um posicionamento, tecer críticas sobre um posicionamento que dificulta, que invisibiliza, que torna muito mais árduo o caminho até o emprego de um jovem que, por exemplo, está no Nordeste, tendo em vista todas as questões estruturais, que infelizmente assolam o Brasil e a região Nordeste por conta de toda uma questão inerente ao Brasil, em que geralmente a área de maior circulação de renda e emprego vai ser no Sudeste, ok? Bom, além disso, quando nós pensamos sobre política, há um repertório sociocultural importante que você, por exemplo, poderia mobilizar no seu texto. Esse repertório, ele já fala, na verdade, até de uma
proposta de intervenção para que o jovem brasileiro não tivesse, né, ou tivesse reduzido, né, até um pouco esse processo dificultoso que representa a entrada no mercado de trabalho. Pois bem, nesse repertório sociocultural, nós falamos sobre a Lei do Jovem Aprendiz, conhecida como Menor Aprendiz, Aprendiz Legal, tá? Foi uma lei aprovada em 2000, mas só foi regulamentada em 2005. Ela determina que toda empresa de grande ou médio porte deve ter de 5 a 15% de aprendizes entre os seus funcionários. Os aprendizes geralmente são jovens de 14 a 24 anos, que devem estar cursando ou terminado o ensino médio ou fundamental em uma escola pública. Então percebam aí essa valorização dos nossos alunos, dos nossos jovens oriundos de escolas públicas, tendo em vista a dificuldade de acesso, uma vez que, por um processo histórico também, por um processo de sucateamento, algumas escolas públicas pelo Brasil apresentam alguns déficits, né? E aí esses indivíduos têm mais dificuldade de entrada no mercado de trabalho. Então perceba que o jovem aprendiz tem um engajamento, apresenta um engajamento social e abre portas, né? Abre oportunidades, concede oportunidades para aqueles jovens que no Brasil passaram pela educação pública. É sempre bom frisar que nós devemos defender a educação pública de qualidade para todos os jovens no nosso Brasil, ok? Para que mais tarde eles possam entrar no mercado de trabalho, ascender socialmente e oferecer melhores condições para sua família, enfim, para as suas futuras gerações. Bom, eu espero que você tenha gostado, eu fico por aqui, eu me chamo Luana Viana e nós terminamos mais um Cai no Vestibular. Um abraço!